Olá, vamos a mais um vídeo. Hoje é 25 de dezembro, Natal, que pra mim sempre foi um dia normal, né? Pra mim não é um dia diferente. Então eu vou gravar o vídeo como um vídeo normal. E o tema de hoje é também um tema muito interessante, como todos os vídeos que eu gravo. Todos os vídeos que eu gravo são reflexões importantes. Eu sempre digo que eu não tenho o hábito de gravar vídeos longos, em média 15 minutos, alguns passam um pouco, né? Mas eu procuro ficar nessa média. Por isso, se você que está assistindo assistir aos meus outros vídeos, você vai perceber que os temas se completam. E que temas como por exemplo o tema de hoje, de uma certa forma eu já toquei no assunto. Bom, mas vamos lá. O título deste vídeo vai ser: Os jovens são a esperança. Educar os jovens é a solução. Muitos adultos são uma vergonha. Eu sei que há pessoas que consideram meus títulos muito duros, mal educados, talvez, né? Eu acredito que haja pessoas que pensam isso. Tanto que são poucas as pessoas que assistem aos meus vídeos, considerando o número de pessoas que eu conheço. Justamente por isso eu afirmo o que eu afirmo. E vou explicar por que eu afirmo isso. Vou começar pela afirmação final. Muitos adultos são uma vergonha. E realmente são. Por quê? Eu vou resumir, né? Porque o vídeo é curto. Nós já tivemos guerras, tivemos o nazismo, atualmente tivemos o bolsonarismo, e sempre há pessoas que apoiam, né? Todos estes acontecimentos, eles prejudicaram muitas pessoas, pessoas morreram, né? Pelas atitudes desse governo que felizmente saiu, muitas pessoas morreram de Covid, né? Que não foram tomadas as atitudes, não foram dados exemplos, né? Pelo próprio presidente. Então muitos adultos são uma vergonha, porque fazem essas coisas e há pessoas que apoiam, né? Mesmo nós estamos no século 21, muita coisa já foi estudada, já foi pesquisada, muitas descobertas foram feitas, e ainda há pessoas que negam a ciência, que negam a importância da vacina, há pessoas que negam a importância da democracia, que pregam ditadura. São adultos. Então esses adultos são uma vergonha. Os jovens precisam ser educados. Por quê? Porque os jovens, eles sofrem a influência dos adultos. Eu, atualmente, não leciono mais. Mas quando eu lecionava, né, o Bolsonaro não tinha ainda, ele era candidato. Havia alunos, eu como professor, sei identificar quando um aluno é inteligente, quando ele questiona. Eu gosto de alunos, de pessoas que questionam. Mas havia alunos que eram bolsonaristas. Por quê? Porque o pai era bolsonarista, né? Alguns tinham pai militar, outros não, né?
mas apoiavam o Bolsonaro. E a função de um adulto qual é? A função do adulto é dar exemplo aos mais jovens, principalmente para os filhos, né? Mas não só para os filhos. Os adultos, eles não... Alguns se preocupam, mas muitos, talvez a maioria, ou se não for a maioria, quase a maioria, porque são muitos, não dão exemplo, né? Então, por isso que eu afirmei, muitos adultos são uma vergonha. Há adultos, isso sempre me incomodou, sempre. Mas eu cheguei até a pensar que eu era chato, mas depois da pandemia, né, que muitas pessoas não seguiram e ainda não seguem o que deve ser seguido, as regras, né, regras de saúde. Depois de pessoas defenderem o governo Bolsonaro, mesmo sendo divulgado tudo que ele não fez, né, o tanto que ele roubou. Então, por isso que eu afirmo, muitos adultos são uma vergonha, né? E conversando porque eu converso com muitas pessoas, essas pessoas concordam entre si, e eu também concordo com elas, de que adulto não tem muito mais jeito, né? Eu vou fazer 51 anos. Então, pessoas na minha idade, mais velhas principalmente, a maioria, prestem atenção, a maioria não muda. Há aquelas pessoas que mudam? Eu, por exemplo, sempre gosto de aprender, né? E se eu percebo que eu estou errado em alguma coisa, eu mudo. E há outras pessoas assim também, né? Mas normalmente pessoas mais velhas não mudam, né? Porque as pessoas mais velhas, erradamente, já começam a pensar em aposentadoria, em descansar, em só viajar, em só ir a bailes. Eu conheço muita gente assim. Pessoas que se aposentaram e o cérebro não funciona mais. Se é que funcionava antes, né? Eu duvido que funcionava bem, né? Porque nós vivemos em sociedade. Uns dependem dos outros. Se eu entendo isso, todo mundo tem capacidade de entender. Então, por isso é necessário educar os jovens. E é o que eu tento fazer. Os meus vídeos não são só para os jovens, são para todos interessados em aprender e refletir. Mas eu gostaria muito que os jovens assistissem, porque os jovens precisam aprender, né? Precisam aprender. Há jovens que são cabeças duras, eu também já fui, né? Jovem, adolescente, normalmente acha que sabe tudo, né? Há jovens que tentam argumentar comigo, mesmo adultos, que não têm o mínimo preparo, não estudaram um milésimo do que eu estudei. Eu quero dizer isso. Não que o problema é argumentar, eu gosto que argumente, eu gosto que me questione, sempre gostei, mas com base. Eu não gosto daquela pessoa que eu acho porque eu acho, né? Enfim, eu gravei este vídeo para isso. Você que é adulto, você não tem vergonha de ser quem você é, de não contribuir para nada? Muitas pessoas deveriam ter vergonha, né? Porque só viajam, só se divertem, dão maus exemplos aos filhos. Tanto que nós vemos que muitos filhos reproduzem o que os pais viveram e acabaram ensinando, porque os filhos observavam. Então, os jovens, eles se espelham nos adultos. Se o adulto dá mau exemplo, como por exemplo votar no Bolsonaro, votar em ditadura, não se comportar bem na pandemia, não usar máscara, o jovem reproduz.
Do mesmo modo, se nós ensinamos coisas boas, eles aprendem. Mas os adultos devem exemplificar também. Porque os jovens não são burros. Se eles veem o pai e a mãe falando, ó, faz isso, e eles não fazem, eles que são adultos, o jovem não vai fazer. A maioria. Eu, por exemplo, certas coisas eu não fiz. Porque meu pai ele era muito honesto. Mas ele fumava. E eu não fumo. Ele bebia. Eu não bebo. Não é só porque ele não queria. É porque eu me considero inteligente para não fumar e para não beber. Mas nem todos os jovens têm esse discernimento, esse raciocínio. Então eu gostaria, com este vídeo, de chamar a atenção de muitos adultos, porque há muitos adultos que ainda podem contribuir. Não fizeram nada até hoje, só se divertiram, viajaram, né? Trabalharam muito, tudo bem. Mas a vida não é só trabalho, né? Não é só ganhar dinheiro. A vida também é contribuir para uma boa sociedade, contribuir para que... Porque se nós queremos uma vida boa, as outras pessoas também querem. Então o adulto pode e deve contribuir para isso. E principalmente, esta é a mensagem do vídeo, os adultos devem educar os jovens. Os adultos devem dar exemplo aos jovens. Porque os jovens, os adultos vão um dia embora, vão falecer, né? Alguns dizem vão morrer, os espíritos vão desencarnar, vão falecer. E quem vai ficar aqui são os jovens. E este mundo em que vivemos, o planeta Terra, ele já é injusto faz tempo. Eu nasci em 1972, mas eu sei pelo estudo da história que ele é injusto faz muito tempo. Na realidade, ele sempre foi injusto. Alguns povos já descobriram o caminho da justiça. Alguns povos, sim, né? Mas a maioria ainda não. Então, quem assiste esse vídeo, eu peço que me ajude a compartilhar este vídeo, né? Que me ajude... Compartilhar já é muito bom, mas se puder ajudar na discussão, comentar abaixo, né, que abaixo do vídeo no YouTube tem como comentar. Nas minhas redes sociais eu peço que vocês possam adicionar, também fazer comentários, porque a argumentação é necessária, né? Peço que acessem os meus sites que eu vou colocar abaixo, sites que eu fiz para divulgar meus livros, né? Livros nos quais eu faço estes raciocínios que eu faço rapidamente aqui. Mas é claro, nos livros eu desenvolvo melhor, né? E um livro completa o outro. Eu tenho 26 livros publicados atualmente. Então um completa o outro. Então eu peço que você possa se inscrever no meu canal, isso seria muito legal, né? Peço que você se inscreva no meu canal, curta este vídeo, curta os outros vídeos, eu tenho muitos outros vídeos sobre temas interessantes. E se você puder me ajudar a alcançar outras pessoas, principalmente os jovens, eu fico muito agradecido. Muito obrigado, até o próximo vídeo.